Programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, chegando até a sua casa, e a gente sempre diz aqui, chegando até o seu coração, porque a gente acredita que as palavras tocam, e de fato quando as palavras tocam o nosso coração, a gente pensa em mudar uma ou outra coisa. Temos refletido aqui sobre esta dimensão do discipulado feminino. Jesus que está cercado de algumas mulheres e tantas outras, não é? A gente comenta um e outra, mas tantas mulheres seguiram a Jesus e deram um grande testemunho da sua palavra, da sua vida, da sua vivência no meio delas, mas algumas em especial nós estamos tratando aqui. E hoje a gente vai refletir sobre uma muito conhecida que é samaritana. Todos nós conhecemos aquela passagem em que Jesus, cansado, vai até o poço de Jacó e pede a essa mulher água para refrescar e matar a sua sede. Todos nós conhecemos porque é uma passagem não só muito bonita, mas ela traz um universo simbólico, eu diria, perfeito para qualquer reflexão bíblica que a gente quer fazer. E a gente ficaria aqui hora falando sobre isso, porque de fato tem alguns momentos simbólicos nessa passagem e que nos traz uma referência muito bonita do que é ser discípulo de Jesus, além daquilo que a gente já conhece, obviamente. Mas eu queria ressaltar o seguinte, só para a gente contextualizar, a gente sabe que os samaritanos e os judeus não se davam muito bem, não é? E era um crime praticamente você, um homem solteiro ou casado, abordar ou conversar com uma mulher no meio da rua naquele tempo, tanto pela cultura quanto pela religião. Isso era impensável, não é? As mulheres que aceitavam isso eram mulheres que se davam ao desfrute, assim se dizia. Mas o que é importante de tudo isso? Jesus, o que ele faz? Ele tem uma atitude de romper com essa mentalidade e a samaritana também ela dá um salto qualitativo na sua compreensão sobre a outra pessoa. Ela poderia sair correndo porque Jesus era judeu, ela jamais iria se encontrar com um judeu. Além disso, Jesus era um homem, como é que ela ia conversar com um homem, com um judeu? Impossível! Mas ela dá esse salto, né? Ela rompe com isso e Jesus também faz isso. Qual foi a atitude de Jesus? Ele não chegou dizendo assim, eu quero tomar água. Ele disse, ele pediu. Ele chegou e apresentou um desejo a esta mulher, uma necessidade. Simbolicamente isso é muito complicado, viu? Um judeu dizer que precisava da ajuda do samaritano, isso não tem como, né, naquele tempo pensar isso. Mas Jesus mais uma vez rompe com isso. Ele pede. E ela não deveria dar essa água para Jesus, porque se fosse seguir a norma e a regra da lei, ela não faria isso. E, no entanto, ela acolhe a Jesus. Há dois sentimentos ali, eu entendo assim, dois sentimentos latentes de amor e de esperança num tempo novo. Não porque Jesus tenha descoberto sobre a vida daquela mulher ou tenha dito que ela tenha tantos maridos, etc. Não por causa disso. Isso faz parte do contexto, né, tanto da teologia quanto da literatura da época. Mas o que é mais importante disso, melhor dizendo, em relação a isso, é o fato de essa mulher acolher a palavra de Jesus. Quando ela acolhe a palavra de Jesus, há o processo do discipulado. Alguns dizem que a samaritana, quando ela percebeu quem de fato era Jesus, e ela faz o momento contrário, dizendo assim, olha, agora quem tem sede sou eu, não mais o Senhor, não mais você, mas eu agora que tenho sede. Ela pede de Jesus, olha, me dá essa água então que eu quero beber dela. A partir desse momento ela se torna discípula, não só quando ela sai para anunciar, para dizer para todo mundo, olha, eu conheci de fato o Messias, etc, aquilo que ela faz. Mas o discipulado acontece quando ela para ouvir. E aí o fato de pedir a Jesus aquela água que ele está oferecendo a ela, que é uma água muito mais eterna, muito mais verdadeira, digamos, isso já é a consequência do discipulado. Então por isso que essa mulher foi discípula de Jesus? Sim. No anúncio para as outras pessoas de quem era aquele que ela havia conhecido. Quem era aquele homem que a abordou no poço de Jacó, um poço muito bem frequentado, e ao mesmo tempo ela não conhecia esse homem, talvez tenha ouvido falar de Jesus, mas ela apresenta a ele um novo estilo de vida. Veja que interessante isso. Todos nós também podemos aprender essa questão, ser discípulo de Jesus de uma maneira diferenciada, com as pessoas com as quais nós convivemos. Nós podemos ser discípulo no nosso local de trabalho, nós podemos ser discípulos de Jesus
dentro da nossa própria família. Um lugar mais difícil para ser discípulo de Jesus, dentro das paróquias, nas comunidades, dentro dos grupos de pastorais. São lugares difíceis de sermos discípulos, porque exige de nós muito mais coisa, na convivência com os erros, com as limitações dos outros. Isso é muito difícil, mas é um convite que todos nós temos. Por isso, na reflexão de hoje, seria importante a gente buscar como a samaritana essa referência. Eu posso ser discípulo de Jesus nas coisas, com as pessoas com as quais eu me relaciono. Posso viver esse discipulado de uma maneira diferente, não só seguindo a Jesus. É importante que eu pratique os sacramentos, né? Que eu vá à missa, que eu faça parte da confissão, de todos os sacramentos que a igreja tem, de tantas outras obras de caridade. Mas de uma maneira muito importante, através da minha atitude, do meu jeito de ser para com as pessoas. Isso também anuncia e denuncia que eu sou discípulo de Jesus. Fique agora então com mais uma oração e uma bênção muito especial para você e para toda a sua família. Senhor, que chamastes os apóstolos para serem pescadores de homens e construtores de um mundo novo, chama também agora os jovens para os diversos serviços e ministérios em tua igreja. Alarga os seus horizontes ao mundo inteiro e fá-los ouvir as súplicas de tantos irmãos e irmãs que anseiam por luz e verdade. Santifica-os no teu Espírito e comunica-lhes a tua sede de redenção, para que respondam ao teu apelo com gratuidade e sejam sal e luz até aos confins da terra. Amém. Queremos rezar com essa oração por todos os missionários e missionárias que estão além fronteiras, em lugares muito distantes, onde raramente as pessoas teriam a oportunidade de ouvir falar de Deus. Sejam missões adigentes, ou seja, para fora do nosso país ou dentro do nosso país, mas que estão em zonas de fronteira, levando a palavra de Deus àqueles que mais necessitam dessa palavra. Por isso, toda a nossa oração hoje é direcionada a todas essas pessoas, pedindo a Deus que derrame sobre eles todas as bênçãos necessárias, cheias de fortaleza, de ânimo e de esperança, para que aquela realidade onde eles se encontram sejam realidades de fato mudadas pela palavra de Deus. Então a nossa oração de hoje por todos aqueles que sentem e sentiram no coração esse desejo evangelizador, levando a todas as pessoas, principalmente as que mais sofrem, a palavra de Deus. Receba a bênção de Deus, esse Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.